Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja de Deus, igreja do Deus vivo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno, aquele que vive, que reina. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Você pode levantar as suas mãos. Você pode se conectar ao Espírito nessa hora. O Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Que você possa estar atento, que você possa estar sensível. Aleluia. Você pode orar comigo um pouco? Obrigada, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te agradecemos. Sabemos que o Senhor tem sido a nossa força. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. 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 Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Aleluia. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, meu sorriso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina, e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Ele sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha, aleluia, Ele é a sua força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. Aleluia. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço, aleluia, como um sacrifício
provisão. Aleluia. Alegria do Senhor é a minha provisão. Descansamos em Ti, Senhor. Nós descansamos em Ti, Senhor. Aleluia. Só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. No teu prazer tu
estamos diante daquele que vive. Nós estamos diante daquele que vive, daquele que reina. Aleluia. Não importa as circunstâncias, nós estamos adorando aquele que vive. Nós somos igreja gloriosa. Levante a sua voz aonde você estiver. Feche os seus olhos e se renda a Ele. Faça dessa canção a sua oração para te adorar. Aleluia, graça e paz. Você, meu querido, que está em casa conosco nessa noite, eu creio que você já se encheu da unção do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Estarmos na presença de Deus. Que músicas tão lindas, tão cheias da unção. E eu creio que aí onde você está se enchendo. Sabe, não existe distância no mundo espiritual, não existe barreira. Onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, eu sei que Deus está aí presente com você, dentro de você e agindo em você. Aleluia, aleluia. Então eu queria te lembrar, meus queridos, você que está nos acompanhando, nós temos as nossas lives toda terça, toda quinta, às 19 horas. Tem sido maravilhoso. Como Deus tem acrescentado nas nossas vidas. Tantas coisas Ele tem nos instruído, tem nos alimentado. E nós somos gratos ao Senhor por todas essas coisas. Amém? E eu queria que você, onde você estiver, se tiver alguém da sua família, seus filhos, chama eles. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de alegria, de paz, de gratidão. Mais um dia em que os nossos corações se alegram na presença do Senhor. Aleluia. Então pega aí na mão dos seus filhos, ou do seu marido, da sua esposa, e vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, como nós somos gratos, Pai, a Ti, por tudo que você tem feito em nossas vidas. Pai, como é bom Te servir. Pai, como é bom confiar em você. Senhor, como os nossos corações se alegram na Tua presença. Pai, porque nós acreditamos, Senhor, em Ti, porque você disse que não nos deixariam só. Pai, obrigado porque você é um Deus presente na hora da angústia. Você é um Deus que nos socorre. Você é um Deus que nos alimenta, Pai. Independente da situação, independente das circunstâncias, você está conosco. E nós queremos Te adorar nesse momento. Nós queremos engrandecer o Teu nome. Nós queremos, Senhor, celebrar essa unção que está em nós. Queremos celebrar o Espírito de vida que habita em nós. Queremos celebrar, Senhor, a cura divina nos nossos corpos. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana. Deus, por essa palavra, Senhor, que você tem colocado em nossos corações. Pai, obrigada pelas nossas casas, obrigada pelas nossas famílias, Senhor, preservadas em Ti. Aleluia. A Tua palavra diz, Senhor, que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque você está conosco. Aleluia. E eu declaro essa paz na casa de nossos irmãos, na casa de cada um que está nos ouvindo e nos assistindo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua paz, a Tua segurança, a Tua alegria na vida de cada um desses meus amigos e irmãos. Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho, você vai procurar. Eu sei que você, a maioria, está com celular. Então você vai pegar a sua Bíblia de papel mesmo. Ou então, se você está nos assistindo pela TV, pega aí seu celular. Abre a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Aleluia! Oh, aleluia!
Você já encontrou? 1 Reis, capítulo 17. E o versículo a partir do 8. Eu queria que você me acompanhasse. Nós vamos falar um pouquinho sobre dízimo, sobre oferta. Nós queremos encher o seu coração de esperança, de fé. E o versículo 8 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Elias lhe disse: não temas. Olha só, queridos, não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o versículo 14: Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre toda a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Aqui o profeta Eliseu, ele foi guiado por Deus. Deus deu uma voz de comando para ele, e ele foi, e naquele momento, irmãos, ele também não tinha o que comer, mas ele seguiu uma direção, ele seguiu a voz de Deus, que disse: vai à cidade, e lá uma viúva, olha só, ele não tinha alimento, ele não tinha provisão naquele momento, a viúva também não tinha. Quando ele chegou para aquela viúva que pediu água, que ela saiu para buscar aquela água, ele chamou e disse: mas você vai trazer a água e vai trazer um pão para mim. É como se ele dissesse: você vai me alimentar porque eu estou com fome. E aquela viúva disse: meu querido, assim como vive o Senhor teu Deus. É como se ela dissesse assim: olha, eu não posso nem mentir. Eu digo a você, eu não tenho o que comer, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu vou fazer um pão para mim e meu filho comer. E depois disso, ó, nada, não tenho nada. Mas aquele homem disse, Elias falou para aquela mulher: você vai fazer pão, vai fazer um pão, vai me dar o pão, eu vou comer, depois você come. Porque o Senhor me deu uma palavra sobre você. Não faltará jamais na tua panela o pão. Não faltará jamais na tua botija o azeite. Porque o Deus de provisão me trouxe até aqui para te dizer isso. Então Elias era um profeta de Deus, e ele chegou para aquela viúva com uma voz de Deus, com a provisão. Mesmo naquele caos, mesmo aquela mulher não tendo nada, mesmo Elias naturalmente não tinha nada, mas ele tinha uma palavra, a palavra que o Senhor Deus deu para ele, dizendo que não ia faltar comida para aquela mulher, mesmo ela dando tudo o que ela tinha. Gente, ela era uma viúva. Ela disse, a esperança que ela tinha naquele momento é que quando ela comesse aquele pãozinho, aquele pouquinho que ela tinha, ela ia morrer, porque ela não tinha mais o que fazer. Naquele momento estava havendo sim uma escassez naquela cidade. As pessoas não tinham o que comer, as pessoas não tinham muito o que beber. Deus já tinha provido para Elias comida vinda do céu.
porque aquele reino, naquela cidade, naquela nação, estava havendo uma escassez. Mas Deus proveu para aquela viúva e Deus proveu aquele homem de Deus. Então, queridos, eu sei que nesses dias, as nossas mentes, as nossas emoções têm sido bombardeadas com coisas que o mundo tem trazido para nós, que vai faltar, que daqui a um tempo nós não sabemos o que vamos fazer. Mas eu digo para você, uma palavra de Deus para você nessa noite: não vai faltar na sua vida. Não tenha medo de trazer o seu dízimo, a sua oferta. Não tenha medo de repartir pão para quem precisa, porque Deus, antes de tudo isso acontecer, Ele já sabia que ia acontecer. E sabe, essa paz que existe dentro de você, essa alegria, essa segurança que existe dentro de você, às vezes você não sabe por quê, porque tanta coisa tem acontecido do nosso lado, da nossa esquerda, da nossa direita. E por que, Senhor, existe essa alegria dentro de mim? Sabe, queridos, existe essa alegria dentro de nós, porque nós confiamos no Deus que é vivo, que é capaz, que é poderoso de nos suprir diante de toda a escassez, como Ele supriu aquela viúva. E a Bíblia diz que nunca mais faltou comida naquela casa, nunca mais faltou azeite naquela casa, porque ela decidiu crer na palavra de Deus naquele momento, e ela deu e ela ofertou tudo que ela tinha para aquele homem de Deus. Então, se examina, sabe, dá um passo de fé. Não vai faltar, nem para essa igreja, nem para a sua casa, nem para o da sua família. Basta você crer em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por você, por essa oferta que você está dispondo no seu coração em dar. E está passando aqui no vídeo como você deve fazer, qual a conta que você deve depositar. Anota direitinho, depois você vai voltar esse vídeo, então vai dar pausa e vai anotar direitinho como você vai fazer o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela provisão nessa casa, a provisão nesse lar, nessa família. Não faltará, não faltará alimento, comida, bebida, não faltará. E eu te agradeço pela provisão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Maravilhoso. Então, nós vamos agora ouvir uma palavra maravilhosa. Eu sei que Deus vai ministrar no seu coração. Abra o seu coração. Convida o pessoal que está na cozinha, que está conversando. Fala para todo mundo ficar quietinho. Deixa Deus falar com você. Amém, queridos? Vai vir instrução, vinda de Deus nessa sua vida. Eu queria que o pastor Ranilson viesse. Ele vai ministrar nessa noite para todos nós, em nome de Jesus. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui para compartilhar mais uma vez da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Sei que é um tempo diferente, um tempo especial, mas eu falo para você, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de intensificar a comunhão com Deus, é tempo de mergulharmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não é tempo de recuar, não é tempo de parar, não é tempo de considerar as situações lá fora, mas é o tempo de considerar a situação que nós temos dentro. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz: exorto, pois, antes de tudo, que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, algumas versões falam pelas pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está dizendo aqui que quando nós oramos por todos os homens, nós podemos ter dias sossegados. Mas quando a gente lê o contexto todo, do versículo 1 até o 4, ele fala isso porque ele diz que uma sociedade tranquila, sossegada e tranquila, ela pode facilitar a pregação do Evangelho. Amém? Só que ele fala isso no contexto que a gente pode entender que enquanto as coisas estiverem funcionando bem, enquanto a igreja estiver funcionando legal, a gente poder estar fazendo tudo da forma que sempre fizemos, na mesma rotina, a igreja ela vai poder crescer, a gente vai ter favor diante de Deus, vai ter favor diante dos homens. Mas aí ele está falando aqui de uma situação muito específica. E é interessante que no livro na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta dele, no capítulo 3, ele fala que aquela igreja, quando ele recebia notícias daquela igreja, de como eles estavam, mesmo em meio à dificuldade, crescendo em fé, alegrava ele. Amém? E o contexto da igreja de Tessalonicenses, que foi uma igreja estabelecida pelo apóstolo Paulo, ele é bem interessante. Foi na segunda viagem de Paulo, ele estava em uma cidade, a qual ele começou a pregar o Evangelho, e aquilo causou um alvoroço naquela cidade, diante dos judeus. Ele foi preso com outro irmão, e ele preso, amarrado, ele louvava ao Senhor à meia-noite. As cadeias daquele lugar se abriu, e ele solto pôde ir embora depois. Resumindo a história, ele foi embora, e a cidade seguinte que ele foi Tessalônica. Ficando em Tessalônica 3 semanas, uma multidão de pessoas se converteram. E aí você pode pensar, nossa, no contexto dos dias de hoje, se algum pregador aparece aí, fica famoso na internet ou alguma coisa nesse sentido, e multidões começam a se converter, todo mundo começa a chamar ele para pregar nas suas igrejas. Ele pode até aparecer em algum canal de TV aí famoso. Mas naquele contexto lá, quando aquela multidão de pessoas se converteu em 3 semanas, Paulo, ele foi perseguido e teve mais uma vez que fugir durante a noite. Na cidade seguinte que ele chegou, tumulto novamente, e ele teve que fugir novamente, foi para Atenas, pregou no Areópago, os filósofos desprezaram ele foi para Corinto, onde ele passou muitas dificuldades, teve que trabalhar mais do que de costume para ter o próprio sustento, mesmo assim estudar e continuar pregando. Lá da cidade de Corinto foi que ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses, falando que em meio às dificuldades que ele vivia, saber que aquele povo de Tessalônica, mesmo passando por dificuldades também, ainda continuava crescendo no conhecimento da graça. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, não existe situação boa ou ruim que possa parar o propósito da igreja do Senhor. Na carta a Timóteo, ele fala que um tempo bom, uma sociedade com sossego, com tranquilidade, segundo as nossas orações pelas autoridades, vai ser favorável à pregação do Evangelho. Mas a gente vê esse mesmo Paulo, dia após dia, cidade após cidade, sendo resistido e passando por muitas dificuldades, e mesmo assim pregando o Evangelho, e em cada cidade que ele chegava, muitas pessoas se convertiam e igrejas eram estabelecidas. E o interessante disso tudo é que ele não perdia a alegria diante das dificuldades. Pelo contrário, ele buscava alegria em saber que o propósito da vida dele estava acontecendo, que o trabalho suado dele estava dando fruto e permanecendo. Em Colossenses, no capítulo 1, eu queria que vocês abrissem lá, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 5. Versos 5 e 6, diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, nas nações, e via a manifestação de Deus por toda a parte. Amém? Nas nações. Vou ler o versículo 6 novamente. Que chegou até vós,
como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Amém? Paulo fala que em meio às dificuldades que ele vivia, em meio às dificuldades que ele enfrentava para estabelecer igrejas, ele estava animado, como uma testemunha ocular que estava rodando por quase todo o mundo daquela época que era conhecido, e ele dizia: este evangelho tem crescido em toda a parte. Amém? A palavra de Deus, ela funciona para a igreja em sua coletividade, e ela funciona para a igreja na vida de cada um de nós. Amém? Na verdade, a palavra de Deus, ela funciona na coletividade, no propósito que Deus tem para o ser humano através do corpo de Cristo, porque esta mesma palavra funciona na vida de cada um de nós. Mas como é que a palavra funcionava na vida desse pessoal, eles passando por dificuldade? Porque a vida de fé, ela não diz que não passamos por dificuldades. Às vezes algumas pessoas, elas ficam meio que desesperadas quando ouvem a gente falar sobre sobre a palavra da fé, sobre uma nova realidade em Cristo, sobre uma vida de vitória, sobre as coisas funcionando, sobre a prosperidade. Elas querem ouvir ainda que nós vamos dizer: não vai ter dificuldade, não vai ter aborrecimento, não vai ter dor de cabeça, não vai ter contratempos. Isso não é verdade. Jesus falou: olha, eu vou falar uma coisa para que vocês fiquem bem tranquilos. No mundo vocês vão passar por várias situações difíceis. No mundo vocês vão ter aflições. Mas por que eu estou falando para vocês ficarem animados? Porque eu já venci todas essas coisas por você. Amém? A vida de fé, ela diz como nós passamos pela dificuldade, sabendo que Deus está conosco e que permanece conosco até o fim dessas provações. E por isso passamos por essas aflições de uma forma diferente. Passamos por essas aflições com mais ousadia e intrepidez, porque sabemos que elas não vão nos vencer. Por mais que nos apertem, por mais que aperte a igreja, os contratempos do mundo não podem vencer a igreja. De fato, nós temos tido testemunho de que a igreja, ela nunca cresceu tanto de portas fechadas como ela tem crescido nesse tempo. Muitas vezes a gente até pensa em formas de alcançar as pessoas, de buscar auxiliar as pessoas através da pregação da palavra, através da promoção de novos cultos, porque entendemos que nessa coletividade nós conseguimos alcançar ainda mais as pessoas de uma forma muito mais veloz. E temos a tendência sim de acrescentar mais cultos, de fazer eventos, seminários, porque queremos e sabemos que o nosso propósito é pregar a palavra da salvação, é pregar a palavra da verdade, para que as pessoas ouçam, deem ouvido, pratiquem e vivam a vida em abundância. Naturalmente falando, ter uma igreja com portas fechadas seria desesperador, porque não poderíamos fazer isso. E eu posso falar para você, com toda certeza, que todo esse processo que nós temos passado de anos a fio, nesse processo de otimização, de modernização e avanço nas tecnologias de transmissões, para esse momento, foi para favorecer que eu estivesse aqui, neste lugar, falando para você que está aí na sua casa. Sabe, quando nós vemos a história da igreja, nós pegamos ali o segundo período da igreja, que é o período da igreja perseguida, que ele é estabelecido a partir da morte do apóstolo João. Nós vemos um povo altamente perseguido, não só pelos judeus, como era na época de Paulo, mas também pelo próprio Império Romano. Aquelas pessoas, quando professavam a sua fé, elas eram perseguidas e muitas vezes mortos, simplesmente porque confessavam que criam que Jesus era o Filho de Deus, que veio à terra como homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para julgar os vivos e os mortos e levar os seus. Essas pessoas morriam e tinham seus bens tomados, porque também não servia mais de nada para eles. Só que essa igreja, ela conseguiu se organizar.
eles faziam cultos até nas catatumbas, na própria Roma, no núcleo do poder daquele império. A igreja crescia avassaladoramente. Sabe, nós temos experimentado isso esses dias. A igreja do Senhor, ela tem crescido de uma forma que as pessoas ainda não estão compreendendo, porque estamos nas nossas casas, estamos fazendo uma reclusão social por recomendação dos órgãos de saúde. É prudente, é correto, mas a palavra de Deus, pode ter certeza, ela tem alcançado as pessoas de uma forma muito mais permanente. Ora, durante o dia nós vemos várias lives, várias igrejas promovendo a pregação da palavra, promovendo os momentos onde a gente pode compartilhar daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, compartilhar ainda mais dos princípios bíblicos. Sabe por que isso? Porque quando nós estamos cheios da palavra e as circunstâncias nos apertam, o que vai sair é palavra. E se tem uma coisa que quando a gente tem, não fica preso dentro de nós, e se bem que a Bíblia fala que a boca vai falar do que o coração está cheio, e quando somos apertados, somos pressionados, nós vamos pregar a palavra. Não importa se dizem que a gente precisa ficar dentro de casa, pela internet, seja como for, por carta, por sinal de fumaça, a palavra ela vai chegar em você. A palavra está chegando em todos os lugares do mundo hoje. Aleluia! A igreja tem crescido. Deus tem se movido no meio da igreja. Deus tem se movido no mundo através da sua igreja. E sabe, nós começamos a experimentar dias poderosos da igreja. Nós entendemos que num tempo como esse, onde a gente vê uma dificuldade, às vezes a gente assiste na TV um determinado país passando por uma dificuldade, seja por uma catástrofe, seja por uma guerra, seja por alguma coisa, a gente até se compadece, faz alguma campanha na internet, manda donativo, sei lá. Mas aquilo não está impregnado em nós, porque não estamos vivendo a mesma coisa. E o interessante dessa circunstância agora, o que torna ela maior ainda, é que todo mundo está vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Existe uma empatia, minimizando as coisas, sobre a situação, porque todos compreendemos de alguma forma. Mas também existe um desespero por parte de algumas pessoas. De repente se via no conforto, aonde não estava enfrentando determinadas dificuldades que se ouvia na TV. Aliás, nós estamos falando aqui sobre o crescimento da igreja, sabe? No conforto do nosso lar e às vezes conversando com as pessoas através de ligações de vídeo, a gente tem recebido testemunhos maravilhosos. Nós mesmos temos testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na igreja, como instituição. E as pessoas têm testemunhos do poder de Deus, da bondade de Deus, da grandiosidade de Deus. E eu falo para você, muito mais do que tem acontecido coisas tristes. O fato é que, quando paramos para assistir um canal de TV, nada contra, precisamos ser informados mesmo, a informação ela precisa chegar. Mas se você para e assiste um canal ou outro e vai ouvindo, é capaz de você ter que sair do sofá direto para uma UTI, porque aquilo pode te consumir. Mas deixa eu te falar, numa proporção muito maior do que essas informações negativas têm chegado, numa proporção muito maior, a palavra tem chegado até você. Dedique-se a assistir essas coisas que tem aparecido para você aí na sua internet, no seu celular, na sua TV, se você tem tempo para isso, porque claro, existem algumas pessoas que continuaram trabalhando, outras que aumentaram seu trabalho por causa disso, outras estão trabalhando parcialmente, outras não estão executando trabalho nenhum. É um tempo maior que nós temos para ter comunhão com Deus. É um tempo onde nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo através da sua igreja. Não é tempo de desesperar, mas é um tempo de animar-se por saber que Deus vai usar a mim, vai usar você para alcançar esse mundo, porque nós é que temos a resposta para o que tem acontecido nesse mundo. Sabe, é muito importante nós sabermos o que está acontecendo através desse evangelho que tem crescido em toda parte nesse tempo, numa força ainda maior. Sabe por quê? Porque precisamos ser participante disso. Não apenas uma pessoa que está sentada no sofá vendo as coisas acontecer. O que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa região, nesse país, no mundo, é algo espetacular. E você precisa orar, buscar entendimento em Deus, consagrar-se, preparar-se para isso, sabe? Em Josué capítulo 3, eu queria que você abrisse lá.
Josué, capítulo 3, no versículo 5. Eu vou abrir nessa outra aqui. Josué capítulo 3, o versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, às vezes você já pode ter ouvido essa palavra em uma situação que não era tão desfavorável, talvez, com a que você está passando hoje. Mas a situação que aquele povo estava lá, depois de terem andado praticamente 40 anos no deserto, enfim, eles estavam à porta de tomar posse daquela terra que Deus já havia prometido. Só que eles estavam diante de um grande rio, e nos versículos seguintes você vai ouvir que era a época da colheita, que aquele rio transbordava as suas margens. Alguns guerreiros passaram aquele rio, foram espiar a terra, viram a cidade de Jericó, ficaram ali um pouco de tempo e voltaram com as notícias. Para um exército passar, talvez eles conseguissem passar com certa dificuldade, mas todo o povo passar, eu vou falar para você, era uma coisa impossível para aquelas pessoas. Talvez a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação generalizada, mas individualmente cada pessoa tem vivido algo. E pode parecer que não existe solução para isso. Mas deixa eu te falar, Deus, Ele é especialista em nos mostrar ou chegar. Eu não falo nem em criar, porque eu creio que Ele já criou a solução para todas as coisas. Ele já está com tudo pronto. E as coisas estão acontecendo de forma tal que as pessoas vão olhar para a sua vida, para a minha, para a igreja e dizer: ei, só pode ter sido Deus. Sabe, depois que eles atravessaram aquele rio, todo o povo de Israel, a Bíblia diz que primeiro, as instruções que vêm após isso, foi de que os sacerdotes pegaram a arca e logo quando começaram a colocar os pés dentro daquela água, a água começou a parar. E eles andaram até o meio do rio, em terra seca, pararam, passou todo o povo, passou todo o exército. E quando aqueles sacerdotes saíram, logo que eles tiraram os pés daquela água, a água continua a fluir. Sabe, nos dias de hoje, nós podemos falar com tranquilidade: Deus está no controle. Aleluia! E você pode pensar em pessoas que estão passando dificuldades, mas sabe, tendo fé em Deus, que Ele vai te ajudar, tendo fé em Deus que Ele já nos ajudou, essa situação vai passar e vamos sair dela muito vitoriosos. Você vai sair da sua situação particular muito vitorioso. Mas aqui nesse versículo, Deus fala algo para Josué, uma instrução que Ele passa para o povo. Ele diz: santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no vosso meio. Sabe quando é que nós descobrimos e percebemos que as maravilhas de Deus estão acontecendo ao nosso redor, no nosso meio, entre a gente, através das pessoas que estão perto de nós? Quando existe uma situação difícil acontecendo, quando existe uma situação que para os nossos olhos parece impossível. Sabe, eu creio que breve essas coisas irão passar e nós iremos permanecer. Agora, como iremos permanecer depois de tudo isso? E Deus dá uma instrução aqui, através dessa palavra: santifiquem-se. O que significa isso? Significa separar-se ainda mais para Deus. Significa dedicar mais tempo para a palavra. Significa dedicar mais tempo em comunhão, em oração, e buscar entender o que está acontecendo no que diz respeito ao mover de Deus no propósito da igreja. Não é entender o que está acontecendo através de uma enfermidade ou através de uma coisa dessa. Deixa eu te falar, o que Deus está movendo através dessa situação é providenciando cura. O que Deus está movendo através dessa situação é providenciando recursos financeiros. O que Deus está promovendo através dessa situação é uma igreja surgindo e sendo levantada novamente como um baluarte e uma referência para toda a sociedade. Aleluia! Pessoas têm buscado, pessoas têm clamado, pessoas que estavam afastadas têm buscado mais a Deus. É verdade que muita gente tem feito isso assustadas, achando que Deus está fazendo essas coisas. Ei, Deus não está fazendo nada disso, mas Ele está pronto e preparado para, com sua igreja genuína e aquelas pessoas que estão atentas, buscando estar afinado e alinhado com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus em toda essa situação? Que eu e você
estejamos prontos com a palavra correta para alcançar o perdido, para alcançar o aflito, para alcançar aquela pessoa desesperada. E aí você pode estar perguntando, mas quem está desesperado sou eu. A palavra está chegando para você nesse momento. A palavra ela está perto de você. Talvez ela até está na sua boca e está descendo para o seu coração. Comece a confessar essa palavra. Comece a falar essas verdades. Comece a crer naquilo que Deus pode fazer através da sua palavra na sua vida. Sabe, é um tempo de dificuldade. Eu falo para você, através do que Deus fala na sua palavra para a gente, é um tempo de suprimento. Existe uma necessidade, Deus supre. Existe uma aflição, Deus supre. Existe algo para ser socorrido, Deus socorre. E sabe de uma coisa? Ele vai fazer isso através de mim, através da sua vida. Precisamos estar alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos estar buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sabe? Consagrar-se, santificar-se, significa também se desfazer de todas as coisas que nos atrapalham a viver uma vida santa e consagrada para Deus. Significa deixar as obras da carne de lado, como fala lá em Gálatas capítulo 5, ele diz que as obras da carne é o medo, é a raiva, a má vontade, sabe, a falta de perdão, o ódio, a ansiedade, isso tudo é coisa da carne. Nós precisamos deixar esse excesso de bagagem de lado para correr a carreira que Deus tem para nós. E sabe, lá em Hebreus fala para correr a carreira e não fala com velocidade, fala com constância. E essas bagagens, elas sempre são oferecidas para a gente no caminho. Às vezes você pode estar assistindo uma maratona e ver algumas pessoas ali com algumas barracas, umas mesas, oferecendo água para o pessoal. E eles passam correndo rapidamente, pega aquela água, dá um golinho e joga para lá. Nem toma muita água para não atrapalhar a constância da corrida dela. Mas sabe o que é que nós temos feito às vezes, nessa corrida que temos corrido? Às vezes, necessariamente nem está sendo oferecido para a gente, mas a gente pega uma mochila do medo de vai mais na frente, de repente calça, falando para as mulheres, porque o sapato é bonito, porque o sapato é alto, calça um sapato que é muito bonito, do desespero, e começa a correr, está elegante, mas está desesperado. Vai diminuindo a velocidade, vão distraindo com as coisas que estão tanto na direita quanto estão na esquerda. Santificar-se significa alinhar um foco no propósito que Deus tem para as nossas vidas. E quando fazemos isso, nenhuma dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja do que for, pode nos parar. E sabe do que mais? Quando essas dificuldades vêm, nós podemos apertar o passo e consagrarmos mais ainda a nossa vida, e meditarmos mais ainda na palavra, e orarmos mais ainda, sabe? Quando fazemos isso, aumentamos a convicção do que Deus está fazendo, do que Deus está movendo. E quando tudo passar, as pessoas vão olhar e vão dizer, só pode ter sido Deus. Qual igreja você congrega? Eu preciso ir nesse lugar. Eu preciso entregar a minha vida a Deus. Eu preciso fazer esse Deus Senhor da minha vida. Eu preciso dele, porque o que aconteceu não pode ter sido outra coisa, foi Deus. Sabe, se você esperar ver isso na TV, no canal de TV, no jornal, você não vai ver nunca. Mas a Bíblia fala, e ela tem uma boa notícia para você. O Evangelho tem crescido em toda a parte. E quando Paulo está falando isso para Colossenses, para a igreja de Colosso, ele não está falando apenas no sentido de número, mas ele está falando, se você ler lá com calma, que aquelas pessoas estão crescendo no conhecimento da graça. O que isso quer dizer? Elas estão absorvendo as verdades que Deus tem para elas. Elas têm vivido livre do medo, livre da ansiedade, livres do pecado, livres da agonia, da depressão, e têm vivido uma vida feliz e alegre e plena, independente da circunstância que rodeia, a ponto de entregar a sua própria vida nessa situação aqui, até para a morte, porque eles viviam uma plenitude de forma tal da bondade de Deus, que nada era mais importante para eles. Mas deixa eu te falar, não precisa ter medo de viver essa vida, entendendo que nada é mais importante para você
do que o amor de Deus, do que a obra que Jesus fez na cruz, do que a graça que você alcançou. Sabe por quê? Porque com isso Ele já nos deu todas as coisas. Com isso Ele já nos deu a paz. Com isso Ele já nos deu a cura. Com isso Ele já nos deu a esperança. Com isso Ele já nos deu a provisão. Fica firme, constante, perseverante. Amém? Em Josué, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, acredito que a partir do versículo 22, diz que a graça de Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Curva as suas cabeças, vamos orar. Pai, obrigado, em nome de Jesus, porque quanto mais mergulhamos na sua palavra, quanto mais buscamos entender quem o Senhor é, quanto mais mesmo as situações ao nosso redor, querendo gritar coisas que não são verdades, querendo dizer mentiras ao seu respeito, querendo nos confundir, mas quanto mais dentro dessas situações nós mergulhamos em entender ainda mais quem o Senhor é, o que o Senhor fez por nós, quem somos em Cristo, como fomos alcançados, qual o seu propósito, qual a esperança gloriosa do seu propósito em nossas vidas. Quanto mais mergulhamos e entendemos isso, e nos alegramos e nos enchemos de confiança, porque seja a situação que for, seja grande, seja pequena, seja o que for, ela não pode impedir de que o que o Senhor deseja para nós aconteça, a não ser que a gente decida parar. E eu falo, Senhor, nessa hora, junto com os meus irmãos, cada um em suas casas, nós não vamos desistir, nós vamos avançar. Nós não vamos nos distrair, mas vamos santificar-nos ainda mais, entendendo a sua vontade, mergulhando em oração. E veremos, e já estamos vendo, o Senhor fazer maravilhas em nosso meio. Não para a glória de um, para a glória de outro, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido ricamente abençoado por essa palavra. Ficamos muito felizes em ter você conosco. Esperamos você no nosso próprio culto. Lembrando que nós estamos tendo os nossos cultos na terça-feira, às 19 horas, na quinta-feira, 19 horas e no domingo, 18 horas, pelo nosso canal no YouTube, aqui que você está assistindo. Beijo no coração e conto com vocês no próximo culto. Tchau.